Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos sobre o tema Tão Grande Salvação. E hoje nós estamos estudando a penúltima lição, número 16, cujo título é Santificação, separados para Deus. Gostaria de proceder à leitura aqui do texto básico da nossa lição, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 até 12. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que devis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, dessa maneira, ninguém ofenda e nem desfraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Porquanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as suas próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse dia e pedimos que o Senhor nos ajude e nos oriente sobre o estudo, a meditação desse tema. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, vamos começar o nosso estudo, o nosso tema, santificação, aqui. E vamos ver rapidamente os temas principais que nós temos estudado durante essas lições, durante esse período. Bom, uma das coisas que nós vimos antes foi o tema, a doutrina da eleição. Para resumir de uma maneira bem simples, a eleição ela é diferente das eleições que nós vimos hoje por aqui. A eleição de políticos, a eleição do presidente da igreja, a eleição do presbítero, do diácono, a eleição do síndico do prédio, enfim, é uma eleição diferente. Segundo nós podemos demonstrar aí, a eleição de Deus, a doutrina da eleição, diz assim, que todos, em princípio, são eleitos. O que cabe a cada um é simplesmente se candidatar. Olha, eu quero usar desses privilégios que o Senhor está me dando. Simplesmente isso. Depois, nós vimos a respeito do arrependimento. O que é o arrependimento? Então, nós vimos aí que Jesus pregou muito a respeito do arrependimento, os profetas pregaram, João Batista pregou muito sobre
o arrependimento. E o que é, na verdade? É o reconhecimento da nossa incapacidade de lidar com o pecado sozinhos. Nós não conseguimos pagar o preço. Lembramos que o salário do pecado é a morte. Então, a única coisa que poderíamos fazer para pagar pelo pecado seria a morte. Então, o preço cobrado para isso é muito alto. Depois, nós vimos a respeito da fé salvadora. Então, a fé salvadora é aquele dom gratuito que Deus nos dá logo após nós nos candidatarmos a esse posto e nos arrependermos dos nossos pecados. Então, nós ganhamos a fé salvadora, que é esse dom gratuito para os que se arrependem. A partir disso veio o novo nascimento. O que era o novo nascimento? Baseado especificamente naquela experiência de Nicodemos, né? Onde Jesus explicou para ele: importa nos nascer de novo. Então, é importante, é necessário que a pessoa seja transformada em uma nova criatura. Depois falamos a respeito da doutrina da justificação. Bem, os termos arrependimento, novo nascimento, então são coisas que acontecem internamente, são obras que Deus faz no nosso interior, criando uma nova natureza, criando uma nova situação, uma nova maneira, né, de viver, uma nova maneira de ver as coisas. Agora, a justificação, ela já é um ato externo. Deus simplesmente nos considera justos. Como comentamos, a única maneira de uma pessoa, uma pessoa que está passando por um julgamento, ser declarado justo é um tribunal. É o tribunal que tem que dizer para ele: você está considerado inocente, ou você é considerado culpado. É o tribunal que dá essa palavra. É um ato externo. Não adianta a pessoa dizer: eu sou inocente, eu fui injustiçado, isso, aquilo. Não. O que vai dizer se a pessoa é inocente ou culpada é o veredicto do tribunal. Nada fora disso. Então, aqui também, a justificação é um ato externo de Deus. O tribunal de Deus, em Jesus Cristo, nos declara inocentes. Não porque somos bonzinhos, não porque o nosso pecado vai ficar impune, não. É porque o pecado foi pago em Jesus Cristo. Ele morreu, deu a sua vida para pagar pelos nossos pecados. Então, nós fomos justificados por isso. Então, é um ato externo. É a parte legal. Então, nós podemos confiar de que no reino de Deus existe uma lei. E essa lei, né, baseada nessa lei, então, o Senhor, olha, você está declarado justo porque o meu filho pagou pelo seu pecado. E depois, falamos também a respeito da adoção, que também é o ato de Deus admitirmos na sua família, tornando-nos herdeiros. Nós fomos tornados herdeiros, fazendo participantes da família de Deus. Bom, então vamos ver o que é a santificação. Então, como a gente acabou de comentar, a maioria das providências para a salvação são tomadas por Deus. Pouca coisa cabe a nós, né? Somente o arrependimento, praticamente. Depois, os outros atos são executados pelo próprio Deus. Então, as grandes providências são tomadas por Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que a santificação faz parte da salvação. Então, especialmente no texto que nós vemos aí, então ele está nos incentivando a progredir. Então, a santificação, ela é uma parte, nós não podemos deixar de lado esse conceito da santificação, segundo nós vamos tentar explicar nessa lição. Então, a santificação
é parte do processo da salvação. E uma parte da santificação é o que cabe a nós. E qual que é? É o enfrentamento do maior problema, que é o pecado. Como nós vamos fazer para enfrentar o pecado, para atingir, chegar à santificação e melhorar na nossa santificação? Bom, aí nós vimos no texto que nós vimos aí de 1 Tessalonicenses, lá no versículo 1, a gente vimos lá, e continueis progredindo cada vez mais. Lá no 10, diz assim, vocês são, irmãos, a progredirdes cada vez mais. No 11, a diligenciardes. O que é a palavra diligenciar? Significa o seguinte, procurar com afinco, procurar com diligência, procurar com persistência. Né? Então, a diligenciardes, né? Por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as suas próprias mãos, como vos ordenamos. Bem, então vamos ver. O que é, então, a santidade? Primeiro, a santidade, ela é um atributo de Deus. Nós vimos lá em Levítico, capítulo 2, diz assim, seremos santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus é essencialmente santo, e por isso não pode, não consegue, não admite conviver com o pecado. Então, sereis santos, porque eu sou santo. Então, é um atributo de Deus. Depois, a santidade é exigida pela lei de Deus. 1 Pedro 1,16 diz assim, vocês devem ser santos, porque eu sou santo. A repetição lá do Antigo Testamento. Repetição. E nós podemos notar que realmente o padrão de santidade é Deus. O padrão da santidade não é o fulano, o beltrano, ou quem quer que seja. Não. O padrão de santidade é Deus. Vocês precisam ser santos como eu sou santo. Então, esse é o padrão de santidade. Padrão de comparação. E, além disso, a santidade, ela é disponível pela graça de Deus. Em Hebreus 12:10 diz assim, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando a respeito dos nossos pais na carne. Eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então, a santidade, ela está disponível. Então, então Deus nos disciplina para sermos participantes dessa glória de Deus. E pela graça, né? Em 1 Tessalonicenses diz assim, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Então, a graça. Pela graça de Deus. Muito bem. Vamos ver, então, rapidamente, dois conceitos de santidade. O primeiro deles trata da separação. A separação é no sentido de que uma coisa é santa quando ela é separada por alguma coisa. Olha, você está separado daqui, separado dos outros, está santificado. Então, especialmente no Antigo Testamento, falava sobre a separação. Você é separado para isso, aquilo é separado para aquilo. Então, quando a coisa é separada para alguma coisa, então ela diz que ela é santa. Conceito de santo. Então, primeiro, o sábado, né? Lá no sábado, diz assim, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Ou seja, o sábado como um dia diferente dos outros. Diferente dos demais dias da semana. O templo também. O templo, ele também foi
consagrado, então um lugar foi consagrado para o culto. Então, no caso aqui de Êxodo 29, 44, diz assim: e consagrarei a tenda da congregação e o altar, separado para o culto do Senhor. Então, foi um lugar separado para o culto. Então, o culto deveria acontecer ali. Outra, também as pessoas. Ele separou também Arão e seus filhos. Aí mesmo, em 29, 44, diz assim: e também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Então, Arão e seus filhos foram separados para o serviço do Senhor. E por último, o povo de Deus. Lá em Êxodo 33, 16, diz assim: pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, e todos os povos da terra. A presença de Deus no meio do povo é o verdadeiro segredo da santificação. Então, lá no Antigo Testamento, o que realmente demonstrava que aquele povo era santo, que aquele povo era separado para um ministério especial, era a presença de Deus no meio deles. E quando nós verificamos a história do povo hebreu, especialmente naquela região, ou mesmo na sua viagem para saindo do cativeiro do Egito e indo para a terra de Canaã, então nós vemos que todo o povo, por onde eles passavam, eles tinham algumas facilidades. Por quê? Porque todos sabiam que Deus estava com aquele povo e qualquer coisa que aquele povo pusesse a mão, tinha vitória. Então o povo também era separado para Deus nesse caso. Muito bem, então esse primeiro conceito de santidade é a separação. Uma coisa separada para alguma coisa. Separado para um trabalho especial. Hoje, por exemplo, nós vimos, olha, teve um homem, por exemplo, foi separado para o ministério de pastor. O outro foi separado para o ministério de missionário. Enfim, então, pessoas são chamadas especialmente para um determinado ministério. Então, ele foi separado, foi santificado para executar aquela obra. O outro conceito de santidade é o conceito de semelhança. Lá em João 1,12, nós lemos, né, um versículo bastante conhecido que diz: mas e serão feitos filhos de Deus. Serão feitos filhos de Deus. Então, a primeira coisa é que, quando a pessoa passa por toda aquela experiência, né, do arrependimento, nova criatura, etc., então ela torna-se filho de Deus. Então, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, são filhos. Filhos. Agora, a outra coisa é a questão da semelhança. Em 1 João 3,2, olha, somos filhos de Deus, seremos semelhantes a Ele. Nós sabemos muito bem desse conceito de semelhança, de filho, é que é natural que os filhos se pareçam com os pais, tenham característica dos pais, herdem característica dos pais. Então, são parecidos. Ou seja, como filhos de Deus, nós temos de ser parecidos com Ele. Por quê? Porque nós temos a natureza de Deus. Não é problema de ter uma lista do que pode fazer ou que não, obrigado, do que pode fazer e do que não pode fazer. Não. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é esse o problema. O problema são as atitudes que devem ser agradáveis a Deus. Atitudes que seriam como as atitudes de Deus. Nós lembramos muito bem de um livro que já
né? Já tem algum tempo que diz assim: em seus passos o que faria Jesus? Ou seja, se Jesus estivesse no seu lugar, como é que ele agiria? Então, nós somos semelhantes, deveríamos agir como ele. Então, o conceito da separação e o conceito da semelhança. Muito bem. Agora vamos. Como é que a gente faz para chegar lá? Não, quais são os meios disponíveis para a santificação? O primeiro deles é pelo sangue de Cristo. Em Hebreus 10:10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todos. Por todos. A vida de Cristo, representada pelo derramamento do seu sangue, é o que coloca aqueles que nasceram de novo na condição de santos. Santificados, pois os pecados foram remidos por esse derramamento. Lembrando de novo, né? O salário do pecado é a morte. Então, com a morte de Cristo, esses pecados foram apagados, foram perdoados. Então, somos considerados inocentes por causa disso. Então, pelo sangue de Cristo, nós podemos, então, ser santificados. Então, aí, ó, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Isso deve incentivar o cristão a fazer a tomar essa posição com mais veemência, a buscar essa santificação com mais veemência, porque foi uma vida que se foi para fazer o pagamento disso. Então, primeira coisa, primeiro meio, pelo sangue de Cristo. Segundo, santificação pelo Espírito Santo. Em 1 Pedro 1:2 nós lemos: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, o grande objetivo da santificação pelo Espírito Santo é que o cristão seja obediente a Jesus Cristo e que receba as bênçãos originadas do sacrifício que ele fez por nós, deixando de lado toda a carnalidade, todo tipo de carnalidade. Então, a santificação, ela exige de nós a obediência à palavra, às ordens do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a santificação pela palavra de Deus. Pelo sangue de Cristo, nós somos considerados inocentes. Pela presença do Espírito Santo, somos considerados santos. Agora, pela palavra, vamos definir as nossas ações. Ações essas que deverão refletir esse estado de santidade. Nesse ponto, é o que os estudiosos definem a santificação como um processo. Um processo. Não é imediato como o novo nascimento. Então, que creram no Evangelho da Salvação foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a coisa imediata. Não. Aqui, a santificação é um processo. E qual deve ser esse procedimento? Qual deve ser? Aqui, em 1 Pedro 1,
15, 16, nós lemos assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Novamente, voltamos a esse texto. Então, o nosso procedimento deve levar em conta a santidade de Deus. Deve levar em conta. E qual é o meio? Salmo 119, 9 também é um texto muito conhecido, que é: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então, não há outra saída de vivermos uma vida santa, vivermos uma vida em santificação, se nós fugirmos da palavra de Deus, porque é através da palavra que nós sabemos, nós verificamos o que é, qual o comportamento, qual o pensamento, quais são as nossas ações que irão refletir essa santidade. Né? Jesus, orando pelo povo, pelos crentes daquela época e também os do futuro, né? Ele diz lá: e eu não oro apenas por esse, mas eu oro por aqueles que haverão de vir, haverão de se tornarem meus discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. E é nela que nós precisamos nos basear, e é nela que nós precisamos nos firmar. Bom, quando é que a santificação será completada? É um processo, né? Nós vemos lá no texto de Tessalonicenses que procure melhorar sempre, sejam diligentes, nunca desistam, e assim por diante. Quando ela será completada? Uma coisa que nós precisamos saber é que ela será completada. Vai ter um fim. Vai ter um fim. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? O dia do nosso encontro com Ele. Primeiro, pode ser pela morte, né? Pela morte, quando o próprio escritor, usado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse, né? Para mim, o morrer é lucro. Ou seja, na hora que eu morrer, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Então, o dia do Senhor para ele foi no dia em que ele se encontrou com ele. Agora, a outra possibilidade é a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo. Então, em 1 Tessalonicenses 3,6 diz: que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como com todos os seus santos. Então, no mais tardar, na segunda vinda de Cristo, como diz, aqui explica muito bem, 1 Tessalonicenses 5, ele explica muito bem. Como vai ser? Olha, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e transformados. E aqueles que estavam mortos, aqueles que dormiram, que morreram em Cristo, serão ressuscitados. E todos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, o dia do Senhor. Ou seja, quando é que vai terminar o processo da santificação? No dia em que nos encontrarmos com o Senhor. Então, até lá, é um processo que nós precisamos buscar melhorar a cada dia. Não nos esqueçamos disso.
Muito bem. Estamos chegando já ao final da nossa série, né? Do nosso tema tão grande, salvação. Então, a próxima lição já será a última. É o final da revista. E será a segurança. Segurança da salvação. Podemos ter certeza da salvação? E nós teremos o privilégio de participar da lição com o pastor Vinícius, que vai ministrá-la. E que realmente nós possamos aproveitar bem, né? E que essa segurança da salvação seja algo constante no nosso coração e na nossa vida. Ótima semana a todos. Até a próxima vez. Até o próximo domingo. E, desde já, convidamos vocês a participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical no segundo semestre. Então, a partir de agosto, estaremos estudando algumas lições a respeito desse tema. 9 marcas de uma igreja saudável. Convidamos todos a estar conosco, a assistir às nossas aulas da maneira como elas estiverem sendo executadas na época. Contamos com vocês. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigado a Deus por essa oportunidade, por mais essa aula, e que o Senhor nos ajude a compreender e entender melhor aquilo que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas. Abençoe a Deus aqueles que eventualmente tenham alguma dúvida, e que o Senhor mesmo possa, pela tua palavra, esclarecer a mente e o coração de cada um, e que todos possam chegar à posição de ter a salvação e a segurança dela. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima.